A gente muda de assunto aqui, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar um depoimento hoje na Polícia Federal. A Aline Beckett tem mais informações a respeito desse assunto, acompanhando de perto. Aline, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Nonato, Soraya, bom dia a todos. Exatamente, isso mesmo, Nonato. A expectativa é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento hoje aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, na parte da tarde. E isso tudo acontece no âmbito de uma investigação sobre a ida de seu filho, Eduardo Bolsonaro, aos Estados Unidos. Eu destaco a vocês que Eduardo Bolsonaro é suspeito de tentar influenciar autoridades, o governo norte-americano e também aliados de Donald Trump a pressionar e aplicar ali sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele é suspeito também de usar disso para poder interferir em processos que já correm no âmbito da justiça brasileira relacionados ao seu pai, Jair Bolsonaro. E aí a Procuradoria-Geral da República acredita que toda essa movimentação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos pode configurar os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e até mesmo a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas por que Jair Bolsonaro foi convocado, foi solicitado para depor na Polícia Federal? Bom, porque a PGR vê indícios de que ele teria se beneficiado de toda essa articulação que está sendo conduzida por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele mesmo teria afirmado que está bancando a estadia de Eduardo Bolsonaro lá e também a PGR e a Polícia Federal quer saber se Jair Bolsonaro participou desse apoio diretamente de influenciar que Eduardo Bolsonaro fosse aos Estados Unidos ali, já com a intenção de fazer uma movimentação em relação à aplicação de sanções aos ministros da Suprema Corte. Esse depoimento ele faz parte de uma apuração que foi autorizada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal de todo o processo que tramita na Suprema Corte. E aí, para concluir, eu lembro a vocês que Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos em março deste ano. Lá ele tem feito críticas públicas ao STF, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes. Ele se reúne também com políticos republicanos e também pede que o governo dos Estados Unidos possa aplicar essas sanções contra o STF. Além disso, a PGR entende, então, portanto, que toda essa movimentação e articulação de Eduardo Bolsonaro tem um tom ameaçador para a justiça brasileira, para a independência das instituições democráticas brasileiras e principalmente em relação a essa interferência aí nos processos que são ligados a Jair Bolsonaro. Então, a gente segue por aqui acompanhando essa expectativa de depoimento que vai acontecer na parte da tarde e, é claro, também os rumos que esse processo vai tomar aí nessa investigação que está sendo conduzida pela Polícia Federal. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado, Aline Beckett, atualizando para a gente em Brasília. É assunto aqui para a gente já trazer os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o José Maria Trindade, para que eles possam analisar esse depoimento de hoje de Jair Bolsonaro. E parece que os Estados Unidos, com o governo Trump, virou um paraíso para quem é de direita, né, Zé? Porque vai Eduardo Bolsonaro, agora Carla Zambelli, todo mundo buscando o guarda-chuva do Donald Trump. O que dá para a gente esperar desse depoimento de hoje do Bolsonaro, à medida que um ex-presidente sempre chama a atenção nesse tipo de cenário, ainda mais quando ele diz que está bancando o Eduardo por lá? O ex-presidente Bolsonaro deve estar muito bem habilitado para prestar depoimento. Eu te confesso que eu perdi as contas aqui da quantidade de depoimento que Jair Bolsonaro prestou na Polícia Federal e Supremo. Na segunda-feira haverá um encontro muito importante. Estarão frente a frente, olho no olho, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. É um depoimento sobre aquele processo, né, de acusação de golpes aqui nos atos do dia 8 de janeiro. Esse aí é sobre a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Veja bem que o Ministério Público pediu, e o ministro Alexandre aceitou, um pedido de explicação por que um deputado federal se licenciou, ele não é acusado de nada, ele não é réu, ele não é condenado, e foi para os Estados Unidos. Então, assim, até isso gerou no Supremo um processo contra o filho do ex-presidente, e aí ele foi arrolado e está prestando depoimento exatamente nisso. A acusação é de que ele estaria obstruindo um processo em andamento de lá dos Estados Unidos.
Mas isso não existe. Fontes aqui da embaixada dizem que não há interferência no governo Trump, mas dizem que não se pode ser inocente ao ponto de achar que Eduardo Bolsonaro não tem ligações com a família e integrantes do governo Trump. Ou seja, é um processo que não precisava. Deise, você vê algum tipo de repercussão desse inquérito para Jair Bolsonaro? Sempre tem repercussão, até porque acho que em alguns momentos o STF ele age com um excesso de centralidade. Então é muito problemático quando esses temas de alta temperatura política, eles acabam tomando uma outra proporção, né? Esse é um julgamento, é um inquérito sobre o filho do ex-presidente, agora se chama o ex-presidente para um depoimento, não que não tenha sentido, mas existe uma centralidade aí no STF que acaba preocupando um pouco. Então quando o STF ele julga, ele faz parte de todo o processo, corre-se o risco de vê-lo não como um árbitro dessa história toda, mas como alguém que faz parte do processo, né? Então, obviamente, vai ter respaldo para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que a STF tem que ir com um pouquinho mais de calma nessa história.